Cantem com júbilo ao Senhor do universo, Rei do impossível, adorem com júbilo Jesus Cristo, seu Filho, Rei de nossas vidas. Cantem com júbilo ao Senhor do universo, Rei do impossível, adorem com júbilo Jesus Cristo e o seu Filho, Rei. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força, pra sempre, amém. Honra, a glória, a força, pra sempre, amém. Ao Senhor do universo, Deus do impossível, adorem com júbilo Jesus Cristo, seu Filho, Rei de nossas vidas. Cantem com júbilo ao Senhor do universo, Deus do impossível, adorem com júbilo Jesus Cristo, seu Filho, Rei. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força, pra sempre, amém. Honra, glória, a força, pra sempre, amém. Por quê? Porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque nele, por Ele, amém. Por Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque todas as coisas são para o Senhor. Por Ele, amém. Então conte conosco. A Ele a honra, glória. Vamos repetir, vamos repetir. Força, pra sempre, amém. A igreja canta, vamos repetir. A Ele a toda honra seja dada ao Senhor Jesus, que salva, que cura, que liberta. Ele está aqui essa noite para libertar e para liberar aos seus homens a sua vida. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força, para sempre, amém. Porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque nele, por Ele, amém. Porque nele, por Ele
continuarem sujas com este sangue de inocentes que tentamos enganar, vai ser em vão a caminhada e a esperança. Todo passo será passo para adorar. Se o nosso Deus não for o guarda dessa casa, em vão trabalha o cadeado no portão. Se o coração não for daqueles generosos, é tudo em vão os 10% que se dá. Todo poder nas mãos do poderoso eu sou. Muita ousadia, querer vencer, o caminhar com as próprias mãos. Muita ousadia, querer descer, o caminhar com as próprias mãos. Toda força, todo poder nas mãos do poderoso eu sou. Muita ousadia, próprias mãos. Revela
dia mal chegar, olharei pro alto e confiarei no teu poder. Onde está mais perto, eu sigo, eu espero, temente a promessa irá se cumprir. Ezequiel capítulo 2, versículo 8, diz assim: Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo e não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de um livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu de comer o rolo. E disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como o mel. Amém? Eu tenho certeza que todos vocês já se alimentaram hoje. Durante o seu dia, pelo menos 2 refeições você já fez. Apenas hoje, apenas nesse dia. O alimento é algo que o nosso corpo nunca está satisfeito. Porque todos os dias nós nos alimentamos 2, 3, quem sabe até 4 vezes. Todos os dias. E o nosso corpo, ele precisa de alimento todos os dias. Não existe ser humano que consiga sobreviver
Inclusive, o que dizem é que uma das maiores dores que o ser humano pode enfrentar é a dor da fome. Eu tenho certeza que nenhum de nós enfrentou essa dor. Não é a fome de você ficar um dia ou dois sem comer ou comendo pouca coisa, não. Fome de você estar uma semana sem comer e não ter alimento para outra semana. Isso não é uma realidade que todos nós vemos, apenas talvez em documentários, em lugares extremamente difíceis da terra. E esse é um pecado que a humanidade vai pagar um dia, de haver pessoas passando fome. Nenhum ser humano jamais deveria passar fome, porque nós necessitamos de alimento todo dia. O nosso corpo precisa de alimento e de água todo o dia. E a nossa alma também precisa ser alimentada todo dia. E ela é alimentada todo dia também. Querendo ou não, nós estamos todo dia nos alimentando de alguma coisa, através do que nós vemos, através do que nós ouvimos. A nossa alma absorve aquilo que ela precisa e ela está sendo alimentada todo dia, assim como o nosso corpo. E quando nós olhamos para esse texto que nós lemos aqui, em que Deus chama o profeta Ezequiel para entregar uma mensagem ao povo, o anjo do Senhor diz para ele se alimentar da mensagem que ele traria ao povo. Isso está na forma de um livro. E o anjo diz: toma esse livro e se alimenta dele. Enche o teu ventre dele. Então vai e fala a casa de Israel, a casa rebelde, porque eles não me ouvem. O texto que nós lemos, o anjo do Senhor fala a ele, diz: filho do homem, ouve o que eu te digo, ouça o que eu estou falando para você, porque a casa rebelde de Israel não me ouve mais. Então ouça você o que eu estou dizendo, abre a tua boca e come das palavras que eu te dou, para que você vá e fale para esse povo. E o que eu gostaria de falar nessa noite é justamente sobre isso, sobre o que nós temos alimentado a nossa alma, sobre o que nós estamos absorvendo e estamos alimentando o nosso interior, a nossa alma. A palavra de Deus apresenta aqui esse livro como um alimento para o profeta, dizendo: se alimenta dessa palavra, encha o teu ventre dessa palavra, coma essa palavra para você sair falando ela, para você anunciar ela, se alimente dela. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, é ela que sustenta a nossa vida. E quando nós falamos de alimento, nós temos escolhas especiais, específicas. Cada um de nós gosta de algo diferente. Cada um de nós tem um gosto peculiar para alimentos. Até mesmo entre os casais, um sabe que o outro gosta de determinada coisa e deve haver um consenso para que cada um possa saborear esse momento da refeição, porque é o nosso prazer. Afinal, como nós sempre dizemos, o cristão ele não bebe, mas ele come mais do que aquele que bebe. E é um prazer nos alimentarmos. É um prazer que a nossa carne tem, o gosto do alimento. E cada um de nós tem esse gosto particular, cada um de nós.
Mas quando nós falamos da palavra de Deus como alimento, nós não temos a oportunidade de chegar numa mesa, como nós fazemos, e nos servirmos apenas daquilo que nós gostamos. Quando nós vamos num restaurante, você escolhe, dentre vários pratos no menu, você escolhe o que mais te agrada, e ainda você exige muitas vezes que tire algumas coisas ou que adicione algumas coisas. Mas quando nós estamos diante da mesa que o Senhor nos oferece, nós não temos esta oportunidade. Nós precisamos nos alimentar de tudo o que Ele nos proporciona. Porque é Ele que sabe o que nós necessitamos. Porque é Ele que sabe quais são as necessidades da nossa alma. Quem tem filhos pequenos aqui sabe da dificuldade que é você fazer um filho comer os alimentos necessários para ele. E assim é Deus, quando Ele nos traz a sua palavra, Ele sabe o que nós necessitamos. E nós não podemos escolher o que nós vamos comer, não, nós temos que absorver a palavra dEle por completo, porque Ele é quem cuida de nós e nos conhece o nosso interior, conhece a nossa alma, por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra dEle. E o anjo diz para Ezequiel: se alimenta, come esta palavra que ela é o que eu tenho para você. E o profeta diz que quando ele comeu, essa palavra se tornou como o mel na sua boca. Era doce, era agradável. A palavra de Deus é doce como mel. Mas existe um outro homem que passou por uma situação bem parecida com essa, que foi João. O apóstolo João, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, no momento da sua visão, no capítulo 10 do livro do Apocalipse, vai narrar que ele se depara com uma situação como essa: um anjo com um livro na mão. E o Senhor diz para ele: toma esse livro e coma esse livro. Da mesma forma que o profeta Ezequiel se alimentou desse livro, João também, ele pega aquele livro do anjo e come. Mas para João, quando ele se alimentou, ele diz que na sua boca era doce como mel, mas quando desceu ao seu ventre, ao seu estômago, se tornou amarga. Se tornou amarga, porque a palavra de Deus, ela nem sempre vai ser doce como mel para nós. Porque às vezes a palavra, ela vem nos confrontando, às vezes a palavra, ela nos exorta, ela nos expõe, ela corrige os nossos passos e às vezes são duras, são palavras difíceis de absorver, mas são palavras de um Pai amoroso, que corrige os seus filhos, que quer que seus filhos andem no caminho direito, no caminho certo. Assim como o pai obriga o filho a comer o que ele necessita muitas vezes, priva ele de certos alimentos que não vão fazer bem, Deus também muitas vezes faz com que nós ouçamos palavras duras, palavras difíceis, palavras que vão nos confrontar, mas é a palavra de Deus que gera vida no nosso coração. O escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 12, no capítulo 4 e o versículo 12, e ele diz que a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e ela é mais afiada do que a espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há em toda a criação nada que está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E essa palavra, ela desvenda tudo isso.
A palavra de Deus, ela vem e trabalha em coisas que só nós sabemos, em coisas que nós não compartilhamos para ninguém, mas a palavra vem e às vezes nos fere aonde nós precisamos ser feridos, mas ela também nos cura aonde nós precisamos ser curados. A palavra de Deus, ela não é palavra de filosofia, não são apenas palavras bonitas ou de reflexões, como você vê por aí nos status, reflexão do dia. Não é uma palavra de reflexão apenas, não é uma palavra de autoajuda, ou de um psicólogo, ou de um terapeuta, não. A palavra de Deus é de um Deus que nos conhece e sabe o que nós precisamos. É palavra de vida para nós. Palavra de vida. E o apóstolo Paulo, quando ele está ensinando o seu filho Timóteo, ele fala a Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a qualquer momento, repreenda, corrija e exorta, com toda a paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão. Além disso, eles vão sentir coceira nos seus ouvidos e amontoarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças. E nós estamos vivendo esse tempo hoje. Hoje está muito fácil de escolher aquilo que eu quero ouvir. Hoje é muito fácil ajuntar doutores, principalmente com os recortes de mensagem que nós temos. Recorte de apenas uma frase, você pega aquela frase para você e você não entende nada do contexto que está sendo falado, mas você quer apenas aquilo. É a nova caixinha de promessa. Lembram da caixinha de promessa, que já foi muito falado aqui, que era apenas promessa, só tinha promessa nela, e quando tirava ainda você olhava, não gostei dessa promessa, eu quero outra. Parece brincadeira, mas as pessoas passaram a viver isso, a viver das caixinhas de promessa. E hoje nós temos uma nova caixinha de promessa, os recortes do YouTube. E aí você começa a pegar aqueles recortes. Essa parte eu quero, essa eu gosto, esse pregador eu gosto, opa, esse cara aqui não. É o tempo que Paulo falou, eles vão amontoar doutores para si. Eles vão sentir coceira nos seus ouvidos, não vão mais suportar ser confrontados pela palavra, a palavra não vai mais corrigi-los, porque eles não permitirão que ela entre no coração. E hoje você encontra mestre para todo tipo de intenção, igreja para todo tipo de pecado que você pratique. Vai existir alguém que vai te dar apoio nisso, e ainda vai usar a palavra de Deus para justificar algo injustificável. Mas a palavra de Deus é fiel, e ela é que nos dá vida. E Deus tem falado à sua igreja, Deus tem falado ao seu povo, não por sabedoria humana e não por nenhum artifício humano, mas é o poder da sua palavra que tem agido no meio do seu povo. Ainda existe homens de Deus pregando a palavra, ainda existe Timóteos que estão exortando a igreja, que estão mostrando o caminho. São poucos, mas ainda existem esses homens de Deus. Porque é muito fácil nos adaptarmos, principalmente quem prega a palavra. No mundo de mídias sociais, o teu objetivo muitas vezes é alcançar o máximo de pessoas. E para isso eu começo a ajustar a palavra ao público que está me ouvindo. Eu começo a transformar a palavra em algo que seja agradável à minha plateia. E às vezes, sem perceber, eu acabo distorcendo o sentido da palavra,
mas Deus não vai mudar a mensagem que Ele tem para a sua igreja para agradar ninguém. Deus mantém a sua mensagem desde a eternidade. Um exemplo disso é João 6. No capítulo 6 de João, nós vamos encontrar a multiplicação dos pães, uma história que todos conhecemos. Mas após a multiplicação dos pães, a Bíblia diz que Jesus vai para um outro lugar, e quando ele chega lá, toda aquela multidão está reunida mais uma vez, e Jesus olha para aquela multidão e começa a trazer o seu ensinamento, mas ele começa dizendo assim: vocês estão me seguindo somente por causa do pão que vocês comeram ontem. A multidão esperançosa para ouvir uma palavra, e a palavra que eles ouvem é essa: vocês estão trabalhando pelo pão que perece, pelo pão que vocês comeram. Vocês precisam trabalhar pelo pão que gera vida. E aí ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Aquele que come esse pão, aquele que recebe esse pão, ele tem a vida eterna. E começa a pregar esse ensinamento, esse sermão, e os doutores que estão ali, os mestres da lei, começam a olhar: como assim ele quer ser Deus? Por acaso ele está dizendo que ele veio do céu? E começam a questionar a mensagem de Jesus. E a Bíblia diz que eles começam a se afastar. E a multidão começa a se afastar, e o povo começa a se afastar, e de repente Jesus olha para o lado e só tem os seus 12 discípulos. Eram milhares de pessoas, mas quando Jesus começa a entregar uma palavra dura, firme para eles, quando Jesus começa a revelar a verdade da intenção do coração deles, eles se afastam. Jesus olha para os seus discípulos, e os seus discípulos falam: Senhor, essa mensagem está muito dura, esse sermão está muito difícil de ouvir, Senhor. Olha, todo mundo já se foi, ninguém quer ouvir esse tipo de coisa, Senhor. Nós precisamos fazer alguma coisa. E se fosse nos nossos dias, talvez nós fôssemos falar para o Senhor: nós precisamos atualizar alguma coisa aqui, Senhor. O pessoal está indo embora. Nós precisamos inovar, Senhor. Nós precisamos criar alguma coisa nova. E Jesus olha para os discípulos, e os discípulos, achando que o Senhor ouviria eles, Jesus diz: vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Porque Jesus nunca vai mudar a sua mensagem. Não importa quantos estão ouvindo, não importa quantos ainda estão dando ouvidos à sua palavra, a mensagem permanece a mesma. Vocês querem ir também? Mas Pedro, com aquela ousadia que ele sempre teve, olha para Jesus e diz: para onde, Senhor? E para onde, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós iremos? Mas uma multidão já tinha ido, uma multidão já tinha se afastado. Por isso, tome cuidado quando você ver uma multidão correndo para determinado lugar. Nunca ande com multidão, ande com Jesus, porque a multidão está atrás do pão, mas quem é discípulo está atrás da palavra de Deus. E quando Jesus está falando sobre essa mensagem, ele diz que ele é o pão que desceu do céu, e aquele que não comer desse pão, aquele que não comer dessa palavra, e ele diz ainda mais: eu estou dando a minha carne e o meu sangue para vocês, vocês precisam se alimentar disso, vocês precisam comer a minha carne, vocês precisam beber o meu sangue.
E eles ficam assustados quando Jesus fala isso, porque acharam que Jesus estava se referindo ao seu corpo, ao seu sangue. Mas os discípulos entenderam que ele se referia à sua palavra. E no capítulo 63, o livro de João, desse mesmo capítulo, versículo 6, capítulo 6, versículo 66, ele diz: o Espírito da vida. A carne, ela não produz nada, não serve para nada, mas as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Se alimentar do pão da vida, se alimentar da carne e do sangue de Cristo, é se alimentar das suas palavras, é receber a sua palavra, é absorver a sua palavra, é passar a viver a palavra de Jesus. E a palavra de Deus para a igreja do Senhor é aquela que sai da boca de Jesus. E ele diz: a minha palavra é vida, é espírito. Para você ter vida, você precisa absorver essa palavra. O livro de Hebreus começa com algo maravilhoso. Hebreus capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: há muito tempo Deus falou de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias Deus nos falou por meio do seu Filho. Quando Deus levanta Ezequiel lá naquele dia e fala para ele: come desse livro e fala a minha palavra ao povo, é justamente esse tempo que o escritor aos Hebreus está dizendo: Deus falou aos nossos antepassados através dos profetas. Mas aquela mensagem que os profetas entregaram ao povo agora foi substituída, e Deus falou a nós pelo seu Filho. E muitas vezes nós ficamos tão admirados quando ouvimos alguém dizer que Deus falou com ele, através de uma canção, através de um sonho, através de uma visão. Às vezes esperamos ansiosos por uma profecia. Nós estamos estudando sobre os dons do Espírito Santo na quinta-feira e falamos sobre isso, o quanto o profeta ele é algo procurado. As pessoas desejam uma profecia, desejam receber alguma coisa, uma revelação. Mas nós nos esquecemos que a nós foi dada uma glória muito maior. A nós não foi anjo, não foi profeta, mas foi o próprio Filho de Deus que nos falou. Aleluia. Que maravilha! A palavra de Deus diz que os antepassados, eles morreram na esperança de ver o Cristo. Eles morreram com esse desejo. Eles nunca ouviram a mensagem de Jesus. Eles morreram com a fé que eles queriam ouvir a mensagem do Cristo. E nós temos esse privilégio de ouvir a mensagem de Jesus. A nós foi dada uma honra, uma glória muito maior, era ouvir o próprio Filho de Deus, aquele que é a exata expressão do ser de Deus. Às vezes eu fico pensando, meus irmãos, o quanto nós somos falhos por não lermos a Bíblia. Nós deveríamos conhecer as palavras de Jesus de cor. Você sabe o que é Emanuel? O nome que Jesus recebeu, Emanuel, quer dizer Deus conosco. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus. O autor aos Hebreus diz que esse Deus é inacessível, não tem como ter acesso a Deus. Deus inacessível. Esse Deus, Criador do universo, que é algo maravilhoso quando você olha para o universo, Criador do mundo espiritual que nós nem sequer temos noção de como é. Esse Deus
deixou toda a sua glória e habitou entre nós. Isso é maravilhoso. Ele habitou entre nós e a Bíblia diz que ele foi o mais indigno de nós. Se nós realmente cremos que Ele é Deus, nós deveríamos nos alimentar todos os dias da Sua palavra. Nós deveríamos conhecer cada expressão, cada palavra que Ele falou, cada coisa que Ele disse, cada gesto que Ele fez. Nós deveríamos olhar e copiar e repetir, porque era Deus encarnado mostrando para nós como ser humano. E é por isso que é algo tão escandaloso que as pessoas se afastaram, porque não podiam aceitar que Deus estava entre eles. Eles olharam e falaram: não, ele é filho de José, ele está falando que é Deus. Se eu conheço os irmãos dele, conheço o pai dele. Mas era Deus mostrando o caminho, a verdade e a vida para nós em Jesus. Aleluia. A palavra de Deus para nós, meus irmãos, está em Jesus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber o que Ele deseja de você? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. João, também quando ele escreveu a sua carta, a primeira carta de João, no capítulo 1 e o versículo 1 e 2, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que os nossos olhos viram, o que nós contemplamos e o que as nossas mãos apalparam, isso nós proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele estava falando de Jesus. Eu vi Jesus, eu apalpei Jesus, eu abracei Ele, e é sobre Ele que eu falo, é a palavra da vida que eu estou falando, e a vida ela se manifestou a nós, e nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus estava entre nós. É isso que ele estava dizendo. A vida eterna estava aqui entre nós. Eu pude tocar ela. Eu vi com meus olhos. E é isso que eu estou anunciando a vocês. E nós somos muito mais privilegiados por ouvir, por termos a palavra de Cristo ao nosso alcance. E é por isso que a palavra dele deveria ser o nosso alimento todo dia. Os ensinos dele deveriam ser a nossa mensagem. O exemplo da vida dele deveria mudar a nossa forma de viver e de olharmos a vida como ela é. E o amor dele deveria ser o que impulsiona-nos a amar o nosso próximo. E a sua alegria deveria ser a nossa força. Mas não é tão simples assim, né? Quando a gente fala, parece que é algo tão glorioso, tão maravilhoso. Ah, eu quero essa palavra, eu quero viver essa palavra. Mas não é tão simples assim. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando do Deus que está sentado no trono com poder e glória. Nós estamos falando de renúncia. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de perdão, nós falamos de humildade, nós falamos de partilha, nós falamos de submissão, de ser o menor, nós falamos de ser simples, de ser manso, nós falamos de santidade. Santidade.
E falar em santidade hoje, os pastores sabem o que é falar de santidade. Para um mundo corrompido, falar de santidade é loucura. Isso não dá ibope, isso não traz fama, isso não traz glória. Mas falar de Jesus é fazer como o João disse. Ei, João, chegaram para ele e falaram: João, Jesus está tomando todos os seus discípulos, você vai fazer alguma coisa? Ele diz: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Falar de Jesus é fazer com que a nossa vida, o nosso eu desapareça e somente a luz dele brilhe. Falar de Jesus não dá like, não dá compartilhamento. Falar de Jesus é eu desaparecer e a luz de Cristo brilhar. Por isso que é difícil, porque é contrário à nossa carne, é contrário à nossa vontade. Nós queremos ser lembrados, nós queremos ser o alvo das atenções. Nós queremos fazer alguma coisa em que as pessoas reconheçam o que nós estamos fazendo. Nós queremos ser vistos. E pregar Jesus é justamente ao contrário, é eu me desaparecer e a luz dele brilhar, porque ele ainda é o caminho, ele ainda é a verdade, ele ainda é a vida, e a sua palavra deve ser o nosso alimento todo dia. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Nós gostamos tanto das histórias de José. Nós gostamos tanto dos sonhos de José. Nós gostamos tanto das promessas que Deus fez a Abraão. Nós gostamos tanto da provisão na vida de Moisés. Nós gostamos tanto de milagres que aconteceram na vida desses homens, das vitórias que Deus deu a Davi. Nós amamos isso, tanto amamos ouvir quanto amamos pregar, porque é isso que alegra a alma do ser humano. É dizer que você vai ser vitorioso, que o teu gigante vai cair. Nós amamos essas coisas. Mas quando nós falamos de Jesus, é difícil falar da sua humildade, é difícil falar da sua missão, é difícil falar sobre os seus ensinos, é difícil, mas essa é a palavra para nós, a palavra que o Filho deixou à sua igreja. E eu gostaria de encerrar com uma pergunta para você: qual tem sido a frequência que você tem se alimentado da palavra? Qual tem sido a quantidade de refeições que você tem feito durante a tua semana? Se o teu alimento está sendo durante uma semana toda, apenas agora, meus irmãos, como nós podemos dizer que amamos a Deus se não temos interesse no que Ele falou? Como dizer que amamos a Deus se o que Ele falou não nos importa, mas apenas o que Ele pode me dar, que é o que está acontecendo em muitos lugares? Jesus passou a ser um degrau para me chegar a algum lugar. Jesus passou a ser um fornecedor de alguma coisa. Mas Ele não é o fornecedor, Ele não é um degrau, Ele é o lugar que eu devo chegar. Ele é o alvo do meu caminho, eu preciso segui-lo, eu preciso buscá-lo, eu preciso aprender da sua palavra, eu preciso crescer na sua palavra. Esse escritor aos Hebreus, ele chega num momento e ele diz assim: meus irmãos, eu tinha muito para vos falar, mas vocês são crianças.
Ele fala para a igreja: vocês são crianças, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de leite. Sabe do que ele estava falando? Sobre a suficiência de Cristo Jesus. Porque eles ainda estavam agarrados a todos os rituais que eles viviam e não conseguiam se desprender para servir somente a Cristo. Que nós possamos amar a Cristo e que a sua palavra seja o nosso alimento todo dia. Todo dia. Assim como você vai alimentar o teu corpo, que o teu espírito seja alimentado todo dia. Que a tua alma se encha e se farte da palavra de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Quando Moisés recebe os mandamentos de Deus, ele escreve os mandamentos e ele ordena ao povo para que o povo meditasse, aprendesse todos os dias. Ele fala: meditem todos os dias, dia e noite, falem aos seus filhos, falem aos seus netos, andando, levantando, deitando, em todo momento estejam meditando nesses mandamentos. Aí ele diz assim: um dia vocês vão desejar ter um rei sobre vocês. Quando vocês tiverem um rei, escrevam esse mandamento e coloquem ele na presença do rei, para que o rei leia todos os dias. E a outra cópia vocês vão colocar no templo, e essa cópia vai ser uma prova contra vocês. Sabe o que aconteceu? Os reis não leram o mandamento, e eles encheram o templo de Deus com deuses, com altares, a ponto de o livro da lei se perder dentro do templo. E passaram-se alguns reis até que Deus levanta um jovem cheio da graça de Deus e faz uma reforma, começa a tirar tudo que não agrada a Deus, todos os altares do templo. E quando eles começam a limpar, alguém chega e fala: peraí, o que é isso aqui? E alguém diz assim: eu encontrei o livro do Senhor, o livro da lei, no templo de Deus que estava perdido. O mandamento de Deus perdido dentro do templo. E a vida continuava, os reis continuavam, os cultos continuavam, as festas continuavam, mas o mandamento estava perdido dentro do templo. Não permita que ele se perca na tua vida. Se você precisa limpar o teu coração, se há entulhos, se há coisas que estão impedindo você de observar essa palavra, faça uma limpeza no teu coração, mas não permita que ela se perca no teu coração. Não permita que ela se perca, não deixe de passar um único dia sem meditar nela. Você não pode vir aqui uma vez por semana para ser alimentado, não. Você não pode viver assim, você precisa ter o alimento todo o dia na sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você cresça, e como foi falado aqui, que você cresça à medida da estatura de Cristo, somente através da palavra de Deus, somente através da palavra de Deus. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento que temos passado na tua presença, reunidos aqui, Senhor, oferecendo o nosso culto de louvor a ti. Senhor, nós te louvamos, pois vimos a tua mão operando nesse lugar, vimos a tua presença manifesta nesse lugar, e o Senhor curando e libertando vidas nessa noite. Senhor, é maravilhoso quando nós vemos que o Senhor está no nosso meio, Pai. Muito obrigado, Senhor.
que nós possamos glorificar o Teu nome e que o testemunho da cura, Senhor, seja para acrescentar a fé daqueles que ainda estão duvidando, Pai. Senhor, meu Deus, nós pedimos que a Tua palavra seja o nosso alimento, Senhor. Que a Tua palavra preencha o nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, venha transformar a nossa vida, que nós possamos andar nela, Pai. Que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor, que ela não seja apenas um encontro de uma vez por semana, mas que ela possa conduzir a nossa vida todos os dias, Pai. Que a Tua palavra seja o nosso alimento, que o nosso espírito, que a nossa alma se sacie, se encha e faça transbordar a Tua palavra, Senhor, pois só assim nós vamos viver a Tua palavra, só assim nós vamos seguir os Teus passos, porque precisamos conhecê-la, Pai, mais e mais. Não permita que sejamos destruídos pela falta do conhecimento do Senhor, mas que o Senhor nos faça crescer na Tua palavra cada dia mais, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus.